aí, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café com Med. Hoje, eu, Raíssa Mello, juntamente com Leandro Correia, Opa, pessoal. vamos dar continuidade à série de episódios que a gente tá fazendo com o El Médico Residente, né? Com essa parceria que tá sendo muito bacana pra gente. E hoje, especialmente, vamos falar por um assunto de muito interesse de vocês, eu tenho certeza, que é a preparação da residência médica. E para isso, tivemos uma convidada muito especial, que é a Giovana Kubitis. Boa noite, um prazer estar aqui hoje. Fiquei muito feliz com o convite e vou tentar ajudar vocês com algumas dicas sobre esse assunto. Ela é médica formada pela Universidade de Pernambuco em 2021.1. Prestou prova para residência esse ano, onde foi? Vejam só onde ela foi aprovada. Ela foi aprovada em dermatologia em primeiro lugar no Hospital Padre Bento, em São Paulo. Em terceiro lugar, no SUS São Paulo. Quinto lugar, no Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Sexto lugar na UFPB. Sétimo lugar no Hospital Federal do Bom Sucesso, no Rio de Janeiro. Décimo lugar na PUC Campinas. E primeiro lugar em dermatologia na CESFE. Muito bem-vinda, Giovana. Obrigada, é um prazer muito grande estar aqui hoje. Eu já estive na Prazer é posição de estar do nosso. outro lado, né? Então, passei por isso ano passado. Foi um ano, assim, pra mim que eu tive que buscar muita informação por trás, né? Porque a gente só Uhum. vê os grandes resultados, a gente nunca vê o backstage, né? E o backstage é muito importante, a gente aprende muito com quem fez dar certo. Então, pra mim é um prazer muito grande estar aqui hoje. Prazer é nosso, com certeza. Primeiramente, antes de começar o nosso bate-papo sobre a residência médica, a gente quer saber por que você escolheu a residência médica. Obviamente foi dermatologia, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Por que dermatologia? Então, na verdade, a dermatologia foi uma área que, assim, sempre foi latente no meu coração. Sempre foi uma coisa que eu entrei na graduação, sabendo que eu tinha uma afinidade muito grande, eu gostava, mas não tinha tido aquele contato de perto, né, no dia a dia. E aí, durante a graduação, no oitavo período, eu tive um contato mais próximo com o ambulatório da Dermato, lá no Oswaldo Cruz, que é um ambulatório que traz muito do que eu queria viver na minha rotina, né? O contato longitudinal. Eu sou apaixonada, assim, por o contato longitudinal. Eu gosto de gente, sabe? Eu gosto de contato, eu gosto das pessoas, eu gosto da conversa. Gosto de lidar desde a criança até o idoso, que é uma coisa que também me interessa bastante. E eu achava que era uma área, assim, que tinha um raciocínio clínico muito dinâmico, né? E, além disso, somado a algumas características pessoais que eu acredito que eram coisas que poderiam me beneficiar nessa especialidade. Eu tenho uma memória fotográfica que eu acho que é rápida, então na dermato a gente precisava catalogar as lesões, então eu fui somando fatores. Além disso, a rotina. Eu tenho um perfil mais ambulatorial, gosto de pequenos procedimentos. Não me veria a longo prazo dando plantão, numa rotina hospitalar, né? Apesar da dermato ter também essa vivência hospitalar, se você quiser trabalhar com parecer, interconsulta, ou no ambiente mesmo acadêmico, né? Enquanto preceptoria de residência. Mas eu achei que me encaixava muito bem. E, além disso, gostei muito do contato do dia a dia, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante fazer esse link do que você gosta de estudar, do que você acha que você tem facilidade e da vivência. Porque a medicina tá no livro, né? Tá no doente, mas quem coloca lá, né, em prática, quem vive aquela realidade é o médico. Então, saber a rotina é muito importante, saber o seu perfil é muito importante. Muito legal. Me diz uma coisa, quanto tempo tu levou pra se preparar pra residência? Em média, tu acha que foi o tempo, assim, realmente esse momento foi crucial pra mim. Olha, eu não fui uma aluna muito aplicada durante a graduação. Eu acho que eu era uma aluna mediana. Fazia minha parte, fazia minhas provas, estudava para as provas, me dedicava para os ambulatórios, para as atividades, né, práticas e teóricas, mas eu era uma aluna mediana. E aí, minha irmã estava um ano à frente de mim na preparação, porque ela é 6 meses na frente, então ela prestava a prova, um edital antes do meu. E eu comecei a ver que era muito acirrado, né? Primeiro o contato foi com ela. E aí ela fez os preparatórios e eu falei, não, eu vou fazer valer a pena, né? Me dediquei mediano na faculdade, eu acho que agora é o momento de me dedicar de verdade, de fato. E assim, dentro da graduação, enquanto estudante, eu sentia falta de algumas lacunas de conhecimento. E assim, deixava passar, né? É muito conteúdo, uma carga horária muito grande. E eu falei, não, eu quero me dedicar, eu quero fazer valer a pena. Comecei no preparatório, eu sou da metade, né? Sou da segunda entrada. Então, eu comecei no preparatório no nono período. No meio do ano, No né? meio, não, comecei no começo do ano, mas eu já tava no internato há 6 meses. Ah, Porque entendi. eu sou da metade Então não foi no nono, foi no 10º período, né? Foi no nono. Eu comecei o oitavo. Não, eu comecei no sétimo. Foi no sétimo?
Eu Porque comecei em a gente 2020. começa o internato no 9º período. Isso, eu comecei no 10º, então. Então, Eu acho que foi no 10º. Porque eu Isso. comecei em 2020, fiz 2020, 2021 e prestei prova no final do ano, 2021. E aí eu comecei a me dedicar no ano da preparação, no primeiro ano do preparatório, né? Esses programas de preparatório normalmente são 2 anos, são compostos por 2 anos. Eu acho fundamental. Eu acho que um ano para preparação é pouco. É um conteúdo muito extenso. E se você levar em consideração que você precisa revisitar esses conteúdos muitas vezes, um ano se torna pouco. E acho que eu me encantei muito também pelo processo, assim. Eu tomei gosto, sabe? Fiz as coisas com muito gosto, assim. É muito poderoso você saber, sabe? Ele coloca numa posição diferente. Porque você se sente parte daquilo, entendeu? Você tá numa discussão clínica, você tá no seu internato, você se sente parte daquilo. E a medicina é uma grande ramificação, né? Você precisa ter aquela base, aquele eixo muito forte, estruturado, mas você só ramifica se você tiver aquela base muito consolidada. E como eu falei, durante a graduação, eu tinha lacunas de conhecimento. Isso às vezes me distanciava do doente, eu me distanciava daquela discussão clínica, daquele round. E estudar me deu gosto. Eu comecei a ver que, assim, a gente cria um diferencial muito grande e se coloca nessa posição de fazer a diferença, entendeu? E aí, durante o 5º ano do preparatório, né, que foi o meu primeiro ano do preparatório, eu foquei mais em construir um conhecimento, entender o que é que eu estava estudando, e no 6º ano, mais nessa questão de revisitar os conteúdos de uma maneira mais focada na prova. Mas eu acredito que um ano seja pouco, as bancas têm cobrado conteúdos bem completos e bem complexos, que exigem um raciocínio por trás, não só uma decoreba, sabe? Então, para mim, 2 anos foram suficientes, mas um ano eu acredito que seja pouco. E também tem o fato de ter começado a preparação durante o internato, quando estava na faculdade, e depois como médica. Né? Como é que foi essa mudança? Assim, como é que era a sua rotina enquanto você estava na faculdade e depois como médica? Como é que era a sua rotina? Eu passei os primeiros 6 meses na graduação ainda, no internato. Então, meu internato foi um internato um pouco conturbado por conta do Covid. Então, algumas atividades teóricas ainda não tinham retomado. As discussões ainda estavam bem devagar, alguns ambulatórios fechados. Então, eu não tive uma parte teórica tão forte no meu internato, por conta do Covid. Então, eu usei esse tempo que talvez eu estivesse presa ao serviço ou cumprindo a carga horária do serviço, que eu estaria, no caso do Covid, em casa, para correr atrás. Então, eu me dediquei, de fato, ao internato, mas paralelamente. O meu conteúdo programático era o conteúdo do preparatório, do cursinho preparatório que eu fiz. Eu segui o cronograma do cursinho preparatório durante o internato. Eu acompanhava paralelamente o que eu conseguia acompanhar da enfermaria ou do ambulatório que eu estivesse rodando. Mas eu tinha uma carga horária um pouco mais flexível. Apesar de ser mais flexível, ela era muito imprevisível, né? A gente sabe que a gente às vezes larga de meio-dia, às vezes a gente larga de 7 da noite. Então eu ficava menos em dia, eu tinha mais pendências para botar nos meus dias livres. Então o meu lazer foi diminuído durante o meu preparatório enquanto eu estava no internato, por conta dessa imprevisibilidade. Muitas vezes eu não conseguia ficar em dia e tinha que me adaptar à rotina do internato. E no meu ano de preparatório, nos meus 6 meses seguintes do preparatório, enquanto eu estava trabalhando, eu consegui ficar mais em dia, porque eu evitei pegar repasses, eu seguia uma rotina de plantões fixas de 12 horas diurnas e alguns repasses esporádicos, mas não passava de 48 horas semanais. Eu sempre dava plantões diurnos, porque praticava muito o meu aprendizado no dia seguinte. Eu sou uma pessoa muito diurna. Então, dormir fora de casa, eu perdia 24 horas, né? O plantão e mais 12 horas para me recuperar. Então, eu fazia 12 horas na segunda, 12 horas na quinta-feira, diurnas, e alguns repasses esporádicos. Ter essa rotina fixa me ajudava muito a manter o meu cronograma em dia. Eu conseguia saber exatamente o dia que eu ia ter em casa, a hora que eu ia chegar em casa, então eu conseguia me organizar. Então, foi um momento melhor para mim, na reta final, foram os 6 meses seguintes. Consegui me permitir ter um sábado livre, um domingo livre, e consegui não ter essa pressão de ter que estar em dia com o internato, que também gerava, né, aquela angústia de você ter que estar em dia com o internato. Para mim, o mais importante durante a preparação foi ter uma rotina, assim. A preparação exige rotina e você lidar com pequenas metas.
Eu colocava metas semanais, então assim, essa semana eu tenho que estar em dia com o preparatório, ver as aulas, fazer as questões e revisar algum assunto. Se naquele dia eu não conseguisse fazer tudo o que eu tinha planejado, trabalhava a cabeça para fazer no dia seguinte. Às vezes por um imprevisto, cansaço, ou por algum evento que eu tinha particular naquele dia. E tentar colocar na cabeça que, assim, 90%, 100% você não vai conseguir fazer. Você vai conseguir fazer 80%, 75%. É um conteúdo muito extenso e é muitas vezes difícil estar em dia. Então, se programar para imprevistos e se programar também para saber que você não vai conseguir entregar seu 100%, mas você não pode desistir. Você faz o que deu naquele dia e lidar com uma visão de que é uma maratona, não é uma maratona de 100 metros, né? É uma de 42 quilômetros. Então, você tem que ir ali aos poucos, fazia o que dava naquele dia, se não desse, fazia no dia seguinte. E evitar manter essa rotina de muitos repasses. Eu tinha meus dias fixos de plantões e lidava com aquela rotina em cima da minha carga horária de plantão. Então, recapitulando, tu passou 2 anos no internato, né? Obviamente, como todo mundo. Estudando no cursinho, começasse no primeiro ano de internato, mais ou menos, né? Isso. Aí depois tu se formou. Tu prestou prova quando tu se formou, não? Eu me formei na metade do Na ano. metade do ano. Isso, eu me formei em junho. Sim, entendi. Tô Aí nos entendendo meus primeiros agora. 6 meses eu era Entendi. estudante no internato e fiz o preparatório. Entendi. E aí, nos outros 6 meses, eu fiz o preparatório com a rotina do trabalho. E as Entendi. revisões, né? As revisões que eu fiz. Tô entendendo agora. Entendi. Aí me diz uma coisa, tu fez, no caso, só pra deixar mais claro, tu tinha só 24 horas de plantão fixo Fixa só 24 horas de plantões. nos últimos 6 meses. Isso, eu entendi. No último mês, tu deixou de ir pro Deixei, plantão? deixei, assim, No a últimos minha 2 primeira meses prova, ou no último mês só? isso foi um erro meu, assim, eu acho que eu pequei nisso. Até se eu pudesse dar uma sugestão, seria essa sugestão, pra mim, que foi o mais importante, que eu acho que fez diferença no final. A minha primeira prova foi a prova da UFB, e foi acho que foi no final do mês de outubro, dia 30, alguma coisa assim. E eu lembro que na semana da prova, eu falei, não, eu vou trabalhar, é um momento de lazer, é um momento de eu não estar pensando na prova. E aí eu trabalhei. Quando eu cheguei na prova, então até lá, eu estava com a minha rotina de plantões normais, trabalhando o que eu havia me programado até então. Quando eu cheguei na prova, eu vi que a prova, ela não exige só de você um conhecimento teórico, né? Porque, veja, fazer simulado não é fazer prova. A gente acha que é, mas a gente só sabe o que é fazer uma prova fazendo uma prova. Então, assim, isso me deu um choque de realidade muito grande, sabe? Porque eu falei, poxa, eu não tô treinando fazer prova, eu tô estudando. Treinar fazer prova é diferente. Eu me sabotava um pouco, eu ia fazer um simulado, eu deixava o celular ali, olhava uma notificação, sabe? Às vezes passava um tempinho a mais do que era programado, não fazia o gabarito, né? Não passava, não calculava o tempo do cartão resposta, do gabarito. Então eu vi que eu precisava dessa habilidade, que era fazer prova, sabe? Então pra mim foi muito importante, primeiro, ter feito outras provas que talvez não fossem tão importantes pra mim, porque fazer prova não é fazer simulado, é diferente. E, assim, ter essa consciência de que você tá treinando, além da habilidade do conteúdo, a habilidade de fazer a prova, sabe? Eu vejo muitas pessoas que falam, vou fazer um simulado à noite, ou vou fazer um simulado freestyle, só pra ir testando. Prova é prova. Prova você tem que fazer pela manhã, com um horário cronometrado, calculando o tempo de cartão-resposta. São variáveis que na hora da prova pegam muito você, sabe? Podem te desestabilizar. E aí eu fiz essa prova da UFB e eu falei, opa, eu acho que eu não tô me preparando tão bem pra isso. Eu gastei E tanto... passou, né? Não, mas eu gastei tanto tempo estudando, sabe? E Que eu cheguei passou. na hora, assim, eu falei, gente, eu não tô me preparando pra fazer prova. Não tava fazendo simulado direito. Aí eu cheguei e falei, não, agora eu acho que é hora de focar, não vou botar meu ano em risco. Aí eu saí de todos os plantões, isso foi em novembro, e fui pra São Paulo. E eu fiz as grandes bancas de São Paulo, né? Nunca foi um sonho pra mim fazer as grandes bancas de São Paulo. Mas eu entendi que era uma possibilidade de eu colocar a minha meta mais pra cima, sabe? Que eu estaria num ranking nacional. As bancas de São Paulo são bancas muito bem feitas, as provas são extremamente inteligentes, Justas. muito justas, inteligentes, que priorizam o candidato que estudou. E eu falei, não, poxa, eu acho que vale a pena, eu vou testar. E eu queria ter essa carta na manga, sabe? Minha irmã já fazia residência em São Paulo, eu tenho família em São Paulo. Então eu queria ter essa carta na manga de não apostar só num concurso, em só um edital. Eu queria ter um plano B. Uhum. Mas nunca tive esse desejo forte de fazer residência em São Paulo. E aí, comecei as provas em novembro, passei 2 meses em São Paulo,
Novembro, dezembro e janeiro foram as segundas fases. E fiz as grandes bancas de São Paulo, USP, Unifesp, fiz SUS São Paulo, a PUC Campinas também. E assim, pra mim foi muito enriquecedor, foram concursos muito enriquecedores. Eu lembro que eu fui com meu namorado pra prova da USP, foi a segunda prova depois da UFPB, acho que umas 2 semanas depois. E aí, quando eu cheguei, era numa universidade enorme, chama Uninove. Tinha escada rolante, parecia um estádio de futebol. E assim, muita gente, muita gente. Eu falei, gente, é uma Assustador. concorrência nacional, sabe? A gente tem que se preparar para o melhor, sabe? O mais desafiador, o mais difícil, porque isso bota a gente em outro patamar, sabe? De concorrência. E aí eu fiz a prova da USP, fiz a prova da Unifesp, são provas que têm segundas fases. Fiz a prova da Unicamp, da PUC Campinas também, que tem segunda fase, e tem entrevista. E eu acho que esse modelo de seleção com entrevista também é algo que a gente não está preparado enquanto médico, né? Porque a entrevista para residência é a nossa primeira entrevista de emprego, né? A gente não é Aham. treinado a fazer isso, né? A gente não é treinado a falar sobre nossas habilidades, sobre o que a gente tem para agregar ao serviço. E eu acho que isso era muito importante para mim, passar por isso. Então eu fiz as entrevistas, fui para as segundas fases. Foi muito legal, assim, foi tudo à distância, né? Mas foram experiências para mim muito enriquecedoras, porque na SES eu me via como um número, né? Ali um CPFzinho fazendo a prova. Você fazer uma entrevista, conversar com os chefes daquele serviço, que são pessoas que têm um conhecimento, têm uma vivência, né? Estão numa posição de respeito tão grande, você vê que, poxa, você tem vontade de crescer, sabe? Você se Aham. sente parte daquele serviço. Te motiva, né? Motivava Meio muito. que lhe acolhe antes de você, né? Muito, assim, você conversar com uma pessoa, nossa, eu me senti tão honrada, sabe, de ter esse espaço de conversar com grandes chefes de grandes serviços das instituições que eu escolhi prestar e da dermatologia, né, que pra mim por si só já é uma grande referência. Giovana, o que é que tu acha que tu fez diferente dos outros candidatos, que te fez tu ter aprovado tanto, assim, com aprovações tão... Olha, não, eu acho que assim, não existe receita de bolo, mas o básico bem feito. Eu acho que eu fiz o básico muito bem feito dentro da minha possibilidade. Eu tentava ficar em dia. Eu era uma pessoa assim que eu não perdi a motivação, sabe? Como eu te falei no começo, assim, eu realmente me encantei pelo processo. Eu vi que esse estudo é algo que ninguém poderia fazer, somente eu poderia fazer, e que tantas pessoas estão ali pagando um preparatório para residência, que estão na mesma posição que eu, mas que só eu posso fazer esse meu diferencial. Que as vagas iam existir, né? As vagas existem, alguém vai ocupá-las. Eu queria me ver naquela posição, eu queria ocupar aquele espaço, sabe? O diferencial pra mim mais importante que eu julgaria seria não fazer resumo. Eu fui uma pessoa que durante esse ano não perdi tempo com resumo. Eu vejo muita gente, assim, hoje em dia tem muito recurso de resumo, né? Então, aplicativo de revisão, Mapa flashcards. mental, tu fazia? Não, nunca fiz nada disso. Sempre achei, assim, na minha opinião, sabe? Que é um conteúdo que não agrega a revisitar. Porque a gente tem que ver aquilo que a gente já viu, resgatando com conhecimento novo, né? Com conhecimento novo, com conteúdo novo. Então, eu achava que fazer resumo, primeiro, alongaria muito meu tempo de aula. Eu vejo muita gente perdendo muito tempo fazendo resumo. E com o iPad, né? Hoje a gente tem muito recurso para fazer resumo. E as pessoas perdem muito tempo, pausam o vídeo, veem em dobro do tempo que veriam se não tivessem fazendo resumo. Segundo, esse conteúdo é um conteúdo que você já absorveu, sabe? Você precisa resgatar aquilo com conhecimento e conteúdo novo. Então, eu achava que a melhor maneira de revisitar um conteúdo era revisando com questão. Se eu estudei um módulo, esse módulo daqui a 4 semanas eu ia fazer uma quantidade X de questões desse módulo. E eu não pegava caderno. Quando eu estava vendo a aula, algumas anotações pontuais que eu julgava importante eu fazia. Mas mais como um processo ativo de conhecimento, de aprendizado, né? Um processo ativo de visual. Mas eu não revisitava caderno. Eu vejo muita gente fazendo cadernos impecáveis, perfeitos, resumos maravilhosos, mas eu acho que isso não é custo efetivo. Torna-se imprático. Eu acho que não torna-se prático, a pessoa perde muito tempo fazendo esse material, né, pra ficar bonito e lindo. Mas é um conteúdo que não agrega na revisão, entendeu? Eu gostava de revisar como? Eu vi um módulo, daqui a 4 semanas eu fazia um conteúdo X de questões desse módulo, eu não abria caderno nem apostila. E quando eu revisitava essas questões, eu lia até as questões que eu acertava. Eu acho que outro pulo do gato meu foi esse, assim. Eu vejo muita gente só corrigindo o que erra,
a gente precisa corrigir o que a gente acerta também. Porque às vezes a gente pensou diferente. Às vezes a gente não pensou tudo que a questão tinha pra nos trazer. Até pra você entender a lógica, por que você marcou aquilo ali, né? Isso. Você marca no feeling, mas por que eu marquei, né? Muito. E assim, por preguiça, né? Às vezes você fala, marca lá. Aí você fala, acho que eu sei. A gente Mas sabe sempre porque sabe. a Não gente sabe. acha que sabe, né? A gente acha que sabe, mas é o que eu tô falando. Quando eu fui fazer a prova, né? Eu tinha um pouco disso, assim, de acertar, pular. Vou pra próxima, só vou corrigir a que eu errei. Quando eu fui na prova, gente, marcar uma questão na prova, te dá um medo. Você fica, gente, eu não sei se eu tô fazendo, se eu tô pensando certo. Será que eu tô pensando certo? Será que é isso mesmo? Então, essa segurança de entender, não, eu acertei porque eu entendi aquilo que a questão estava me propondo. Me trouxe fazendo as correções de questões que eu acertava. E eu não ficava presa a um número de questões que eu tinha que fazer por semana. Eu ficava presa ao conteúdo. Não, eu vou ver, eu vou ler, eu vou entender o porquê que eu acertei. E isso é o que eu falo da ramificação do conhecimento. Se você estuda um assunto e você agrega, aprendendo até no que você acertou, você ramifica muito mais o conhecimento, sabe? Você começa a ver que as questões são previsíveis. Tinha alguma meta de questão por dia ou por semana? Alguma meta de questão ou não? Tinha, tinha. Eu acho que a meta de questão é importante para te colocar nessa posição de fazer sempre um pouco a mais. Como se fosse ficasse uma pendência assim na nossa Isso. cabeça. Se você não cria essas metas diárias ou metas semanais, você acaba escorregando Relaxa. um pouco, relaxa. Eu gostava de fazer, normalmente eram 2 apostilas por semana, no preparatório que eu fazia. E essas 2 apostilas eu costumava fazer em torno de 300 questões. Algumas apostilas eu fazia menos, outras apostilas que eu achava mais difícil, que eu tinha um índice de erros maiores, eu chegava a fazer 350, 400. Em paralelo, eu sempre pegava um módulo que havia sido visto há 4 semanas atrás e fazia uma média de 100 a 150 questões naquela semana. Então, eu tentava fazer uma média aí de 800 questões por semana, mas para mim era possível, levando em consideração que eu não perdia tanto tempo revendo o conteúdo ou fazendo resumos. Então, eu achava muito dinâmico, me estimulava estudar e revisar assim. Eu tinha preguiça de pensar em abrir um caderno que eu já li, ou um caderno que eu já estudei, ou aquele conteúdo que eu já sabia. Eu morria de preguiça e por muito tempo eu não coloquei a revisão dentro da minha realidade. Quando eu entendi que eu podia revisar em cima de questões de uma maneira ativa e que eu sabia que eu ia aprender coisas diferentes ali, me estimulava. Então, foi um jeito que eu aprendi e que me deu certo. Tu assistia todas as aulas do curso e apostilas? Como era isso? Apostila é uma polêmica, sempre é uma polêmica, né? Olha, eu não li a apostila no meu último ano. Eu não tinha tempo para ler e eu achava que as apostilas, apesar de serem muito completas, confundiam. Eu acho que as apostilas elas trazem um conteúdo mais pontual. Então, se é um assunto que você tem interesse ou dificuldade, eu acho que vale. Se você gosta pessoalmente de uma matéria e você quer ler aquele assunto, ou se você tem muita dificuldade, eu acho que vale. Mas eu acho que a apostila tem que ser complementar. O mais importante é a aula. A aula é baseada em questão, a aula é baseada No que mais cai, no no que que vai mais cair na cai, sua prova. isso. E o conteúdo, assim, a gente não vai conseguir acessar todo o conteúdo médico para uma preparação de residência em 2 anos. Então você tem que focar. Eu focava nas aulas, então assim, eu via as aulas no tempo proposto. Eu não ficava parcelando aula. Eu sei que muita gente parcela por questão até da rotina. Mas eu acho que se você puder programar um dia e ver a sua aula como se você tivesse um auditório, é a melhor dica que eu podia dar a alguém. Porque isso faz com que você veja o fio condutor daquela aula. A aula ela é programada para que ela tenha uma linha De condutora de raciocínio. raciocínio. Se você fragmenta isso, primeiro que você perde nessa retomada, algum conteúdo vai ficar para trás e você vai até achar que não foi visto, mas que já foi visto. Segundo que você aumenta o seu tempo de estudo, né? Então, eu acho que assim, ver as aulas no período, no período que a aula foi proposto, né? Se são 4 horas de aula, se são 3 horas de aula, eu sempre via um tempo acelerado, anotava pontualmente algum conteúdo que eu achasse interessante num post-it, colava na parede, uma coisa mais pontual, e depois eu ia para as questões. Isso também eu acho importante. Eu vejo muita gente anotando tudo que é tabela e tudo que é score, tudo que é protocolo, como se isso fosse relevante. Tá se identificando, amigo? Mas a gente não consegue decorar tudo isso. Então, assim, eu falo assim, por mim, sabe? Eu lembro que no final, eu falei, no último mês, eu vou pegar todos os meus post-its de tabelas e vou decorar. E tu não Scores. fizesse isso? Fizesse? Você não consegue.
E eu vi que você consegue saber o que precisa cair por questão. Se é uma coisa muito diferente, talvez aquela questão nem valesse você decorar aquela tabela. Então, assim, o estudo por questão, aí eu ia lá e revisava. Caiu alvarado na minha questão, eu ia lá e revisava, dava uma olhada na tabela. E deixava as principais tabelas, que é aquela tabela que assim, poxa, você não pode errar, porque o teu concorrente vai ter acertado. As principais eu deixava em post-it em cima da minha mesa. O resto, eu botava um print no celular na esperança de rever, mas não cheguei a rever. De forma técnica, assim, prática, como era a tua rotina de estudo? Meu dia começava assim, eu fazia isso, fazia aquilo, terminava desse jeito. Como Certo. era? Nos dias que eu trabalhava diurno, não estudava. Chegava em casa, tomava um banho e ia dormir cedo, né? No dia seguinte eu acordava cedo. Eu acho que o conhecimento, as provas de residência serem pela manhã, exige que você tenha uma rotina de estudo pela manhã. Matinal, né? Isso. Se você vai fazer uma prova de residência que é cedo, né? Tem gente que não tem esse estímulo de estudar pela manhã. Mas é importante, porque é como você vai estar no grande No dia, dia, né? Então eu começava por volta de 7h30, 8h a estudar. Acordava, tomava um banho, tomava café da manhã e ia estudar. Sempre começava com o que era mais importante. Então, se era um dia de aula, eu via as aulas, porque eu precisava ter aquele ATP ali extra para ver bem feito o conteúdo daquela semana. E sempre priorizava as questões dos módulos da semana. Então, via as aulas completas, né, seguidas, e ia para as questões. Eu não fazia simulado no mesmo dia que eu via um conteúdo novo, porque o simulado também precisa de muita atenção. Então, eu achava que ficava bem cansativo. Fazia simulado num dia livre. Eu pegava um dia, não, Somente pro simulado. isso, um dia inteiro, fazia o simulado pela manhã e corrigia à tarde. E aí, nos dias do simulado, era o meu estudo. Eu estudei o simulado. Não fazia questão por fora, não lia apostila, não via caderno, era o estudo do simulado. Que, inclusive, eu acho a maneira mais eficiente de você revisar as questões no final. Porque no final bate aquele desespero, né, de que você não vai conseguir ver tudo. E você vê que você tem conhecimento para fazer um simulado e aprender com a correção, dá um gás, sabe? Você sente que você tá ali no paio, você sente que você tá ali na reta. Então, assim, no final, eu sempre fazia simulado, assim, com cronômetro, com horário, depois da prova do UFPB, né? Com cronômetro, com horário, com um gabarito. E eu vi uma coisa que eu ganhei muito tempo também nas minhas revisões de simulado, fazendo simulado, foi ganhar tempo de gabarito. Então, eu terminava a prova super rápido, com 2 horas, 2 horas e meia, eu fazia 100 questões. Com a prova impressa. Uma prova impressa, sempre fiz com prova impressa, com caneta preta. Fazia em 2 horas, 2 horas e meia. No começo, eu fazia em 4 horas. Eu não conseguia terminar, eu queria ler tudo, eu queria revisar as questões. E aí eu vi que eu precisava ganhar tempo. Porque às vezes essa ânsia da gente de ficar lendo, relendo a questão, sabota a gente, né? Muito, muito. E você tem que ter cabeça pra pular pra próxima, né? Porque são 100 questões. Aquela ali é só uma das questões que você tá se deparando e que pode ser difícil pra você e pra maioria. Eu ganhei tempo de prova. Eu começava a prova no começo fazendo em 4 horas. Demorava muito a fazer a prova. E aí eu nem marcava gabarito porque eu sabia que não tinha tempo nem pra isso. Então, comecei a fazer as provas mais rápidos. Eu fazia uma leitura dinâmica mais atenta. Marcava, sempre marquei, lia a questão, eu marcava o que eu achava que era. Eu não ficava esperando rever a questão lá na frente. A chance de você marcar no desespero uma questão que você tinha um raciocínio no início e marcar no desespero errado é grande. Então, lê a questão, marca aquela questão. Depois de marcar aquela questão, eu ia pra seguinte e fazia a prova. Sempre fiz a prova na ordem. Sempre fiz prova na ordem. Nunca dividi a Começou prova. primeiro com epidemia, não sei o que lá. Nunca comecei. Eu sempre fiz a prova na ordem. Eu acho que tem até uma chance de você depois fazer a prova, perder muito tempo no começo, porque você acha que normalmente quem escolhe fazer alguma grande área no começo é porque tem mais afinidade, né? Ou porque tem um número de acertos maior. Mas eu achava que isso não era prático. Então, fazia a prova na ordem, lia, sempre marcava uma questão, que era a questão que eu achava que era, a alternativa que eu marcava que era, que eu achava que era. Terminava a prova. Comecei a terminar a prova com 3 horas, depois com 2 horas e meia. No final, eu estava terminando a prova com 2 horas. E aí era o grande pulo do gato. Eu pegava o caderno de respostas e eu ia revisar as questões. Então, eu marcava cada questão com consciência. Eu não marcava a questão direto, nunca marquei gabarito direto. Eu lia a questão, lia a resposta. Se era uma resposta que eu achava que era essa, eu já marcava. Se era uma questão que eu fiquei mais na dúvida, eu relia a questão e pensava, botava na balança. E aí puxava pro gabarito. Depois que eu marquei tudo no gabarito, as questões que eu tava com mais dúvida, eu ainda dava uma pendurada para não marcar direto e marcar depois.
E assim, terminava a prova, sempre entreguei a prova com bastante tempo, mas eu acho que o X da questão é ter um tempo para revisar a prova. No começo a gente vai com essa adrenalina inicial, a gente às vezes atropela a palavra, não consegue ler com clareza, né? A ansiedade e o nervosismo é muito grande. Então essa revisão da prova com gabarito, pra mim, me fez ganhar muita questão. Assim, com certeza, muita questão. Tu já comentasse aqui já que por conta do estudo e também dos plantões e tudo, deixou de fazer algumas coisas, né? Abdicou de algumas coisas. Como seria essa questão de conciliar a vida social, né? E também o que que você abdicou por conta dos estudos, por conta até de trabalhar também, de tirar um tempo pra você. O que que você Essa questão de saúde abdicou? mental também, né? Saúde Olha, primeiro mental. ganhar dinheiro, né? É. Que assim, eu trabalhei pouco, muito pouco. E assim, essas provas do Sudeste são provas muito caras. E tem o custo da estadia, você vai para as segundas fases. Então, assim, basicamente eu me programei para ter um dinheiro, um montante para fazer as provas do Sudeste. Não fiz nenhuma grande compra, né, com os plantões. Eu sabia que minha meta não era ganhar dinheiro, era passar na residência. Então, abri mão de ganhar dinheiro também. Outra coisa que eu abri mão foi de lazer. Eu acredito que eu deveria ter feito as coisas com um pouquinho mais de equilíbrio. Por exemplo, tirar um dia todo livre pra mim era um peso na consciência. Eu tirava, mas mais por cansaço. E às vezes eu deixava de fazer até alguma coisa naquele meu dia livre, porque eu sentia que eu não estava estudando, então eu ficava com peso na consciência, sabe? Então trabalhar a cabeça para que o dia livre é necessário. A gente não consegue estudar 7 dias da semana, então você vai falhar um dia. Que seja um dia que você use para você, para fazer alguma coisa que te interessa, ler um livro, sair com o seu namorado, com a sua namorada, ou não fazer nada. Mas que esse dia seja proveitoso, no sentido de não fazer nada. Então, eu tirava que os meus dias livres eram sempre muito peso na consciência. Então, eu queria ter trabalhado melhor essa questão. Outra coisa também que eu acho que, pra mim, eu deveria ter me dedicado um pouco mais paralelamente ao internato. Hoje, olhando pra trás, eu sei que é difícil, a rotina é muito puxada, a gente não tem tanto. É muito imprevisível, né? Mas eu deveria ter me dedicado um pouco mais ao internato. Eu acredito que tem ganhos também você se dedicar mais ao internato. Mas eu acabei botando como a minha meta, focando mais o cronograma do meu preparatório. E assim, colocar na sua cabeça de que prova tem todo ano, né? A gente não pode perder a cabeça por conta da prova da residência. Então, eu lidei durante todo o meu ano de preparação com um plano B de não passar. E esse plano B me dava uma segurança de que se nada desse certo, eu ia ter no ano que vem para tentar. Eu acho que a gente não pode achar que vai dar certo esse ano, ou que precisa dar certo esse ano, porque a gente coloca um peso muito grande É e a verdade. gente se sente muito cobrado a dar certo. E eu tive uma rede de apoio maravilhosa, assim. Eu tive muitos apoios durante esse ano. Minhas amigas tentaram, né? Fizeram preparatório, tentaram a prova esse ano. E a gente foi para São Paulo, fizemos provas juntas. Foi muito gostoso, assim. Foi um ano, assim, muito difícil, mas foi um ano que, olhando pra trás, assim, eu tenho muito orgulho de não ter desistido, sabe? Desistido naquela tarde pra ver Netflix, ou desistido daquela apostila, ou entregada no meio do caminho os meus objetivos. Então, eu olho com muito orgulho. Saber que esse processo é um processo que pode dar errado ajuda, mas ajuda muito ter gente que tá do teu lado, sabe? Gente que tá passando pelo mesmo. Como é olhar pra trás agora e ver toda a tua trajetória? Olha, é assim, a certeza é saber que é só um começo, sabe? Eu acho que a residência é o grande início da nossa formação médica, né? A graduação já dá esse gostinho, mas me ver como residente pra mim ainda é um sonho. Eu que fui interna, né, do meu serviço, sou do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Então, às vezes alguém me chama de residente, ou às vezes alguém me chama de doutora. Eu ainda não perdi o encanto por ouvir alguém me chamar de doutora, sabe? Eu acho que isso me traz uma responsabilidade de querer ser boa, sabe? Querer ser boa, querer ser melhor, tecnicamente, mas humanamente falando também. E uma coisa que eu converso muito também com as pessoas que estão passando por esse período difícil, porque residência é difícil. É difícil. O maior recurso que você lida, né, é o humano. Porque a gente tem muita gente para ajudar a gente é uma equipe. Porque recurso físico, financeiro, falta muito. E assim, o que eu falo sempre para todo mundo é: qualquer dia difícil, qualquer semana difícil, qualquer permanência difícil, tem prazo de validade. Tem prazo de validade, sabe? O que você vai levar dali
é o que você fez enquanto pessoa, sabe? A gentileza que você teve naquele momento enquanto pessoa, porque fazer as coisas a gente vai ter que fazer. Mas que a gente faça com coração, faça bem feito, faça com empenho, e que a gente não perca esse encanto de ouvir alguém chamar a gente de médico. Eu acho que é isso, sabe? Pra mim, sempre foi isso. Massa. E agora eu acho que pra finalizar a pergunta do milhão. Ainda dá? Ainda dá. Falo por mim, né? Me formei fez um ano, me formei em junho, vi muita gente começar essa corrida, assim, fazendo valer em junho. Então, assim, minhas grandes amigas deram esse gás no segundo semestre. Eu acho que o segundo semestre é decisivíssimo. Então, pra mim, é fazer valer a pena. Quem fez bem feito, continuar fazendo bem feito, porque a vaga ainda não é sua. E quem acha que a vaga tá perdida, a vaga pode ser sua. Eu acho que é fazer bem feito. Se estruturar, correr atrás e não entregar os pontos. Se tu pudesse colocar uma frase no outdoor, traduzindo para todas as línguas, onde todo mundo na galáxia pudesse ler, o que é que tu colocaria? Faça tudo com seu coração. Acho que é isso. Ah, finalizou bem, viu? Finalizou bem, realmente fica aí. Fechou de badoque. Doutora Grande e doutora Giovana. Mas é um prazer estar aqui hoje, viu? Prazer mesmo. A gente Não vai sei agora pro melhor momento. Calma. Antes de você fechar o episódio, vamos pro melhor momento, que é o biscoito da semana. Bom, biscoito da semana, Giovana, a gente sempre explica pro nosso convidado, caso você não saiba, a gente dá sempre um biscoito pra alguém, pra algo, pra que Uma a gente esteja dica, assistindo, qualquer curtindo, coisa. lendo, seja relacionado à medicina ou não. E a gente sempre, como é tradição, começa com o nosso convidado, óbvio. Qual é o seu biscoito da semana? Eu vou dar uma sugestão de um Instagram maravilhoso. Na verdade, 2 Instagrams, voltado a conteúdo médico e da dermatologia. O primeiro dele é de Dr. Luiz Lessa. Ele foi formado no HC e ele é dermatologista. E ele traz quiz dermatológicos muito interessantes, com a visão do especialista, mas com muita interação. Ele faz muito diagnóstico diferencial. É muito legal. O conteúdo dele é maravilhoso e traz uma linguagem acessível até pra quem não é da área, né? Quem Ele não já é foi biscoito. Foi? Já foi biscoito. Mas assim, sempre é bom Ele é reportar. maravilhoso, Repetiu né? o biscoito, Não, né? repetir o biscoito, porque biscoito bom a gente Tá tem no que dar pódio. dobrado. E tem outro também Instagram que eu gosto bastante, que é Dr. Jeff Donovan. Ele é médico, ele é especialista, dermatologista canadense. Ele é especializado no diagnóstico de casos desafiadores de queda de cabelo. E ele traz muita evidência científica de uma maneira bem palpável e bem acessível. E é só clicar lá em ver tradução no Instagram que você vai ler tudo. Pra você que tem dificuldade em inglês. Pra você que não domina a língua inglesa, dá pra botar lá ver tradução. Ele é muito bom. Dr. Jeff Donovan. Teu biscoito, Léo. Meu biscoito também vai para um arroba, pegando essa... Eu não gosto muito de dermato, aprecio, acho muito difícil, né? Mas meu arroba vai para @neuro.post, né? Porque eu gosto de neuro. Nada a ver. Nada a Pegando essa vibe de dermato, minha roupa vai pro Neuro. Neuro. Neuro.post, como o nome já diz, é autoexplicativo. Ele faz posts sobre neurologia, né? Traz casos diários, também traz quizzes também, é muito interessante. E é isso. Já meu arroba vai pra você que tá no fim do curso, desesperado pra terminar seu TCC. Tem um arroba bem bacana de uma professora, @profa.sabrina, dá dicas excelentes pro seu TCC, salvou meu TCC. Viu muitos posts dela bacanas, deu dicas assim que deu um estalo assim e fez eu voltar atrás de algumas coisas. Então vale a pena dar uma conferida e seguir o Instagram dela, @.sabrina. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Giovana, por sua participação. Realmente A é uma honra disponibilidade escutar, também. exatamente, Uma honra escutar, eu estar aqui, aprender gente. e absorver tudo que tu falou. Com certeza eu vou reescutar esse episódio, porque a gente tá nesse processo, né, de residência também, de tentar, né, a prova esse ano. E É um prazer foi muito imenso legal, estar aqui. muito bacana a tua Muito mesmo, participação. assim. Já estive muitas tardes na minha casa vendo, né, o conteúdo do médico residente, a revisão. A Mi, vou mandar um beijo pra mim. A Mi que sempre coloca Dimas aí né, Dimas? Na parede. Bota Dimas aí na tela. Mas, assim, pra mim é um prazer muito grande estar aqui, porque eu tava até vindo pra cá hoje pensando nisso, assim, né? Quando é chegar lá, né? O que é chegar lá? É tão difícil, né? A gente Aham. fica pensando quando que eu vou chegar lá, mas hoje pra mim foi chegar lá. Então, Que assim, pra bom. mim com certeza foi chegar lá. Me sinto extremamente feliz de estar aqui hoje. Quer deixar mais algum recado? Quando é que a gente pode te encontrar nas redes sociais? Meu Instagram é @Giovana com I e um N só.
Cubits. Isso. Podia ter outro sobrenome, né, pra facilitar, mas só tenho esse. Mas gente chique é assim. E quem quiser me encontrar por lá, mandar mensagem, qualquer palavra de apoio, ajudar com esse ano difícil, me coloco à disposição pra isso. Eu Muito ajudei obrigada, eu muita vou gente, atrás sim, com mas certeza. estou à disposição. À disposição mesmo. Tem alguma É mensagem isso. final pra gente? Opa, vamos lá. A mensagem final é dar certo, ter confiança. Você só precisa de uma vaga. A gente não precisa de todas, a gente só precisa de uma vaga. E fazer esse momento ser prazeroso, sabe? Faça esse momento se engrandecer. Esse momento, o último ano me engrandeceu muito enquanto pessoa. E eu acho que dentro da medicina existem alguns set points, né? E alguns pontos de viragem. O ano da preparação me fez ser uma pessoa melhor. Melhor enquanto pessoa, né? De entender que eu era uma pessoa pequena nesse contexto, que podia dar errado, mas de querer ser alguém, de querer me colocar nessa posição. Então, eu acho que a dica é essa, assim. É um ponto de viragem na nossa formação. Exige muito da gente, quase 100% da gente. Acho que dá certo. Tem muita vaga e uma vaga vai ser sua. Gente, antes de terminar o episódio, eu queria lembrar pra vocês de curtir esse vídeo, por favor, dê o seu joinha, compartilhe com seus amigos, nos sigam nas redes sociais, @Café com Med. Sigam o Médico Residente também. É muito importante vocês curtirem esse conteúdo Dar para esse que feedback pra para que gente. esse conteúdo chegue para mais gente e a gente ajudar mais pessoas por aí. Então é isso, gente. Valeu. Valeu! Tchau, tchau. Prazer.